Leiamos São Mateus, capítulo 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus ao deserto. Por quem? Quem foi que conduziu Jesus ao deserto? O Espírito de Deus. Qual era a finalidade? Olha que história intrigante. O próprio Espírito de Deus levar o Filho de Deus para ser tentado pelo demônio. Que coisa, não é? E interessante é que ele estava em jejum. Quantos dias de jejum? E quantas noites? Óbvio, o corpo não aguentou e ele teve o quê? Fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Resposta de Jesus para o tentador: está escrito, está registrado, há uma lei que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Senhor, fala conosco nesta noite memorável de ensino, pós-clamor, por fé eu digo pós-pandemia, que em nome de Jesus esta pandemia estará cessando em nosso país, em nosso estado, para voltarmos a trabalhar realizando a Tua obra nesse lugar. Fala conosco nesta noite, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Bem-vindos ao nosso culto de ensino pós-clamor. Espero que vocês não estejam fartos, né? Com esses 21 dias em que vocês estiveram aqui, e uma semana de muita festa, né? É um perigo a gente ficar farto das coisas de Deus, porque corremos o risco de esvaziar-nos. Ontem ao meio-dia compareceram aqui uns pastores de São Paulo, vieram conhecer o santuário e prometeram vir hoje para o culto. Por acaso eles estão aqui? Os pastores de São Paulo que estavam aqui ontem conhecendo o santuário, estão hoje aqui, hoje à noite? Caso estejam, depois se apresentem, que será uma honra para a gente receber vocês. Deus está fazendo algo muito interessante aqui, né? Todo dia, o dia todo, é pessoas chegando para tirar foto. Que coisa bacana, né? Isso é bom, isso é louvável. E é uma responsabilidade para todos vocês, membros do Ministério Canaã, para zelarem por isto aqui e trabalharem com afinco para apresentar o melhor. Por que que só a torcida quer sustentar o time e exige um time bom e paga para ter um time bom, paga para ser organizado? Quem é filiado a um partido político dizima também no partido político, e se ganhar o dízimo é mais alto. Se quer fazer parte de uma associação, também oferta, né? Se faz parte de uma ONG, consegue colaboradores. Mas a igreja é o único exército que tem uma dificuldade enorme de doar-se para a obra, doar-se para o reino. Eu fico fascinado quando vejo pessoas que abandonam suas famílias, suas casas e vão para dentro das matas para cuidar de animais. Acho tão interessante isso. E dedicam-se e dão a vida. É esta vocação, é este sintoma que o cristianismo veio aplicar em nós. Em uma análise final, nós estamos sendo o exército mais relapso, mais negligente, mais sem vida, mais sem entusiasmo, mais desorganizado.
mas desordeiro. E vocês sabiam que isso faz parte de uma tentação? Nós evangélicos não estamos isentos de sermos tentados pelo inimigo. A história que Deus me deu para falar com vocês nesta noite, uma aula de pai para filho, está contido nesse livro de São Mateus. E Mateus é um livro que traz a história do cristianismo, tendo Cristo a figura central de seus relatos. Fala da infância, da sua adultez, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, de sua morte. E este relato do episódio, deste capítulo 4, é algo espetacular. Se a gente for ler pausadamente, palavra por palavra, a gente descobre muita coisa. Escutem bem. Pode-se tirar lições que mostram a essência do cristianismo. Neste relato, neste episódio, a gente extrai que a essência do cristianismo é a espiritualidade. Engraçado que eu venho pregando isso há muito tempo. Esta semana eu estive olhando meus sermonários e eu fiquei muito surpreso, que eu venho usando esse termo espiritualidade há pelo menos 5 anos. E eu fui lá buscar nas minhas reservas alguns subsídios e fiquei, meu Deus, que coisa. Deus tem me usado para bater nessa tecla, porque a espiritualidade é a essência do cristianismo. Porque a espiritualidade supera os conceitos humanos, supera nossos comportamentos dentro da igreja para com a instituição. Porque o que atrapalha a igreja é a nossa humanidade. Não estou falando da humanidade civilizatória, estou falando da humanidade sujeito, nós, com a nossa forma de ser e não nos converter, com a nossa forma de querer ser e não se submeter. Somos nós que estragamos a igreja, o evangelho, porque na espiritualidade nós somos submissos, nós fazemos a vontade de um Deus que nos salvou, nos perdoou, nos transformou, nos restaurou, nos justificou. Mas quando a gente perde o primeiro amor, nós ficamos religiosos e não espirituais. E aqui está o perigo. Aqui está o perigo, não é? E quando ficamos religiosos, nós desrespeitamos o outro. Nós não nos submetemos à norma, à regra, ao princípio, à legislatura bíblica, que é a palavra de Deus. Então, a espiritualidade supera os conceitos humanos. E a gente vê nesse texto algumas coisas, eu elenquei 4. Primeira, é o Espírito do Senhor que leva Jesus homem, tá? Ali está Jesus natureza humana e Jesus natureza divina, tá? O Espírito impele o Senhor homem para ir para o deserto quando ele estava debilitado, fragilizado biologicamente, estava com fome. A leitura diz claramente, ele estava com fome. E é o Espírito de Deus que leva ele após o jejum, 40 dias e 40 noites. Qual é a primeira lição que a gente tira aqui? Que nós devemos ter muito cuidado depois de um período esplêndido na presença de Deus. Sempre no momento esplêndido da nossa relação com o Senhor, a gente não pode negligenciar. Precisamos estar ligado direto, porque o tentador chega sempre depois que nós saímos do invólucro, do recipiente da relação com o Senhor, da proteção com o Senhor. Ele está no monte, jejuando, orando, agora vai para o deserto. Quando ele se afasta, o inimigo achava que ele estava sozinho, sem companhia. Mas isto é uma lição para nós. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, que o inimigo, ele quase não perturba o lado de fora.
Ele tem prazer, é o gozo dele, é o orgasmo dele, é o prazer dele perturbar os aqui de dentro, quem está dentro do reino. Não precisa você matar, roubar, destruir para dizer que foi usado pelo diabo. Basta você criar um problema com o irmão, basta você ser relapso com a palavra, ser negligente com as suas obrigações e as suas atividades piedosas, que é o trabalho, que é a atividade na igreja. Nós não temos nenhuma moral para criticar os católicos que vai à igreja esporadicamente. Nós estamos com o mesmo sintoma. Não estou dizendo vocês que estão aqui toda sexta me ouvindo, mas estou falando de uma forma geral. Nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos o ônus desta bênção. Queremos só o bônus. Queremos que Ele nos socorra, queremos que Ele abra a porta, queremos que Ele mande dinheiro, queremos que Ele mande saúde. Só queremos, só queremos. E o Senhor não pode exigir nada da gente que a gente não aceita. A gente esquece que a porta que Ele abre é a mesma que Ele fecha. A gente esquece que somos finitos, passageiros. Isso tem a ver até com o Deus material, que é o pão, o nosso pão, que a gente idolatra o pão da gente, o alimento da gente. Quando a gente negligencia, a gente adoece. Então a gente é punido, compreende? A gente é punido. Quando somos relapsos, negligentes com a nossa saúde, somos punidos. É a mesma coisa na espiritualidade. Quando negligenciamos o alimento espiritual, aquilo que Deus faz com a gente, Ele também pune. Não é que Ele é ditador, vou lhe punir. Não, Ele apenas recolhe-se, porque você não quer nada com Ele. E quando Ele recolhe, não é fácil. Nós temos tempo para viajar, dias após dias. Nós temos onde gastar dinheiro, que Ele nos proporcionou ganhar. Ele nos proporcionou ganhar. Isaías capítulo 55, ele diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Então esta espiritualidade está sendo relaxada. A gente chega na igreja, não se arrepia mais, não se emociona mais, não sente mais nada, porque estamos tão mecânicos, estamos tão cheios da conversa do outro, estamos tão cheios de procurar defeito. Qual defeito hoje que eu vou procurar na igreja? Cadê aquele irmão? Será que ele já saiu para outra igreja? Nós estamos assim. E por mais que a peia esteja batendo nosso lombo, a gente não está ligando. Parece que só vamos acordar quando não tem mais jeito. É esta relação, tentação, criação. O inimigo achou que o Senhor estava nessa posição. Não, ele está com fome, ele está abatido, está vulnerável, está frágil. É aqui que eu vou entrar. E lá vem o Senhor para o deserto, o Espírito Santo conduzindo. O Senhor nem sabia que ia ser tentado. Ali estava o homem Jesus, tá? E quando ele chega, ele ouve a voz do tentador: está com fome? Você não é o Cristo? Isso é semelhante às propostas que chegam para nós. Quer que você é lá? Você já ofertou tanto, não recebeu nada? A gente está observando isso no meio evangélico. Por essa razão é que estamos numa crise. Eu falo isso quase toda sexta-feira, e durante a semana ocorrem as mesmas coisas que eu combati na sexta-feira. Que a gente não vigia, que a gente sai do monte aqui do jejum e da oração e vai para o deserto e não tem preparo lá no deserto. O deserto não é a aridez do terreno, não é a escassez de água potável. O deserto é quando está só você com uma pessoa, uma irmã com a irmã, um irmão com o irmão. Qual é o assunto que está ali? Quem está sendo usado pelo diabo? Quem é ali? Cristo e Satanás. Houve um diálogo que estragou ali. Segunda coisa que me chama a atenção é que Satanás, que não tem percepção dos mistérios da espiritualidade divina, tenta o Senhor, achando que por ele estar com fome, cairia na armadilha, que Jesus teve fome. Quem de vocês dois não está espiritual? Quem de vocês duas não está na espiritualidade? E o inimigo não tinha percepção da espiritualidade, sabia que ali ele ia derrubar o Senhor, ele ia demolir o Senhor. Talvez ele estava ali tentando o Jesus, não sabia que ele era o Cristo. Que Jesus era o nome comum, agora o Cristo não, era único,
ungido de Deus, que salva, que perdoa, que justifica, que restaura. Glorificado seja o Senhor para sempre. Então ele estava tentando Jesus, né? E ele tinha certeza que Jesus cairia. Terceira coisa que me chama a atenção é que o inimigo sabe que o homem, anota isso aí, o inimigo sabe, irmãos, obreiros, não importa cargo na igreja, o inimigo sabe que o homem vazio da espiritualidade é presa fácil para se alimentar do que ele dá. Não importa se você é presbítero, diácono, evangelista, pastor, missionário, se você está vazio da espiritualidade, porque a espiritualidade, irmãos, é um alimento que a gente quer saborear o tempo todo, o dia todo, todo o tempo. A espiritualidade é um compromisso, é um vínculo, é uma aliança. O Senhor diz isso em 1 Coríntios capítulo 11, o pão e o vinho é a nova aliança que eu realizo com vocês, uma vida espiritual diária, uma vida espiritual cotidiana. Nós não podemos ser evangélicos, ser cristãos só aqui na igreja. Aqui é o abastecimento, aqui é o posto de combustível do céu. A nossa espiritualidade é lá na mesa da padaria Jaguaribe, quando você se junta. E não para falar da assada da irmã, do paletó do irmão. Falar da espiritualidade, que tu viu o culto, tu viu hoje. Como é que pode? Deus está demais. Jesus está voltando, vamos evangelizar. Os nossos locais sociais também devam ser conduzidos pela espiritualidade. Então, quando eu me esvazio, qual é a prova de que eu não estou espiritual? Quando alguma coisa que não é espiritual tem acesso a mim. E quando tem acesso a mim, eu desabo, não valeu nada a minha espiritualidade. Então o inimigo, em terceiro lugar, o inimigo sabe que o homem vazio da espiritualidade é presa fácil para se alimentar do que ele dá. Quarta coisa que me chamou a atenção é que veio a decepção. Satanás é decepcionado, é frustrado, porque descobre que ele não está diante do Jesus, ele está diante do Cristo. E aí vem de forma cirúrgica o golpe frontal dado pelo Senhor, quando Satanás viu duas coisas que Satanás demonstrou ali: viu e ouviu, para sua surpresa, o que estava na vida de Cristo. O alimento espiritual era superior à fome, o alimento espiritual era superior à vulnerabilidade, à fragilidade. De repente aparece o homem espiritual acima da necessidade, acima da vulnerabilidade, acima da fragilidade, porque o homem espiritual aparece quando nosso material está acabado, na luta, na guerra, gastando energia, desperdiçando energias para enfrentar o mundo de tentação que está aí. Não é pecado ser tentado, não é pecado nem se você se balançar, é pecado é você não estar de pé. E o Senhor diz de forma espetacular, chama ele e diz: olha aqui para mim, nos meus olhos, você está enganado. O homem não é só matéria, o homem não é só social, o homem não é só biológico, não é só de pão que a gente vive, não é só de ideias humanas que a gente vive. Você está equivocado. Eu estou com fome, mas não pense que eu vou te obedecer e cair lá embaixo. Irmãos, escuta isso. Segundo estudiosos do pináculo onde eles estavam, para as pedras lá embaixo, onde Satanás disse: voa daqui para baixo e faz aquelas pedras se tornarem pães e mata a tua fome. Segundo alguns estudiosos, dá 215 metros. Gente, eu estou aqui a 3 metros, se eu pular, se eu cair aqui, eu quebro a perna, quebro a cabeça. São 215, gente. Ele tinha certeza que mataria o Senhor. A mesma proposta o inimigo fala na boca de crente, mulher, homem. Besteira, mulher, sai daí, vai para lá, vai para cá. A gente vive isso, porque estamos perdendo a espiritualidade, o eixo central da nossa relação com o Senhor. Ele tinha certeza que acabaria com o Senhor ali.
E o Senhor responde: nem só de pão viverá o homem. Entenda uma coisa: o ser humano vazio de espiritualidade não consegue esconder sua prioridade. Repita comigo: o ser humano vazio de sua espiritualidade não consegue esconder sua prioridade. Você quer saber qual é a prioridade de um pastor, de um obreiro, presbítero, diácono, de uma irmã? A prioridade dele, o que é? Qual é a prioridade dele? Ele revela das entrelinhas. Basta você e eu sermos um pouquinho inteligentes. Quer ver? Coloque aí Lucas 12 e 34. Lucas 12 e 34. O Senhor fazendo uma repreensão em quem não está no reino, mas não está no reino. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se você só fala da vida alheia, o seu coração é fofoqueiro. Se você só fala de dinheiro, o seu coração é materializado. Se você só fala de sexo, você é ninfomaníaco. Que jeito. Não tem para onde correr, gente. O Senhor não erra. Se você só fala de confusão, a tua alma é confuseira. Se você só fala discordando da igreja de outro, gente, a gente só se engana porque quer. A gente só se engana porque quer. E depois quebra a cara, aí vem, você vive aí e tal. Não, rapaz, você vigia. Vigia. E não consegue segurar, mesmo o pastor pregando isso. Aí você diz: agora eu tenho que vigiar, porque eu estou falando muito em dinheiro, não vou falar mais. Não aguento uma semana. Porque não há espiritualidade, espaço dentro dele. Não há. Quando lermos o contexto da leitura de Mateus 4, observa-se que o inimigo, por achar que Cristo estava debilitado fisicamente, poderia acabar com ele ali. Ao mandar ele se jogar, ele apostava na morte dele. Ele apostava na morte. Satanás houve uma sentença que o desconjuntou todinho, nem só de pão. O Senhor está dizendo: rapaz, pare com esta sua vida de atribular os homens só com as coisas horizontais. E é nesta hora que eu digo que o diabo tem perturbado a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Porque o perfil do cristão é de humildade, de submissão e de simplicidade. Não é de ostentação, não é de exaltação. O perfil do cristão é de fidelidade a Deus. O perfil do cristão é de fazer crescer o reino dele. Vocês já imaginaram? Olha para mim. Se houvesse uma lei na Bíblia dizendo: só pode ser cristão quem durante pelo menos uma vez a cada ano ia a Jerusalém e dobrasse ante o túmulo vazio. Nós brasileiros, nós íamos? Nós? A gente ia para o shopping. A gente juntava o dinheiro para ir para Dubai, comprar ouro, Disneylândia, Havaí. Havaí é o nome? Mas para Jerusalém a gente ia não. Aí um Deus morto, que não ressuscitou, diz: só pode ser islâmico quem uma vez na vida, pelo menos uma vez no ano, vai a Meca. Vocês já observaram a multidão lá? A loucura? O dinheiro deles para a construção dos grandes templos. Os templos são formados à base de ouro. Entrar no templo calçado, levando sujeira do mundo para dentro do templo, quem é louco? Nós cristãos, a gente entra com pipoca, bolo, sorvete, açaí, xilito. É não? É uma bagunça, cara. Vai conversar lá na hora que tem que estar prostrado de quatro no chão, vai? Cristão, bota para orar para ver se ora. Bota de joelho.
Às vezes eu fico aqui observando, que eu sou observador. Tem gente que entra na igreja e faz semelhante quando era católico. Pronto. Como é que ele faz quando chega na igreja? Ele chega, um pé, não deu nem meio minuto. O que? Ele não deu tempo nem de dizer boa noite, não deu tempo para dizer. Você quer o quê? O que significa isto? Que nós temos ouvido muito mais a promessa, a proposta de Satanás. Precisa de pão, você precisa de pão, eu preciso de pão. O pão aqui não é a massa do trigo, não. Eu preciso de casa boa, eu preciso de dinheiro, eu preciso de carro, eu preciso me beber. Eu sou pastor, tu é um fela do ano. Eu conheci isso aqui, ó, sem ter essa rotatória e sem ter essas avenidas grandes ao redor do Castelão. E muitas vezes eu passei aqui em direção ao Macro, que não existia. Eu vi Dom Aloysio Loscheider. Foi candidato a ser Papa, pastor universal da Igreja Católica, andando a pé, fazendo caminhada ali com a batina dele. Ao morrer, encontraram ele morto no quarto onde ele morava. Um quartinho com um ventilador, uma escrivania, uma caminha de solteiro e uma mesinha. A proposta que o inimigo tem dado à igreja brasileira, a maioria dos pastores tem aceito. Ao pão, ao pão, ao pão. Segura o pão. Segura o cargo. Só fico aqui se me der tanto, só fico aqui se eu tiver cargo. Você está ouvindo o diabo e não o Senhor. O Evangelho diz que é melhor ele crescer e a gente diminuir. Está tudo errado. Está tudo complicado. Essa aqui é a grande verdade. Desde segunda-feira que tem uns pastores vindo aqui. E o irmão Kleber atende eles aí. A pergunta é: rapaz, o carro do homem aí? Quanto insegurança? A visão do Evangelho está distorcida. Ganha quanto? Engraçado, com muito respeito, se você estiver aqui, você vai apanhar, que eu não tenho medo de macho, não. Estou doente, estou arrebentado, mas não tenho medo de homem. Não chego aqui para perguntar quantos batismos com o Espírito Santo há. Não chego aqui para perguntar quantas decisões há. Se Jesus salva, se pessoas aceitam a Jesus, se quantos batizados foram. Não pergunta. Não pergunta. O diabo está reinando. É uma vergonha. O papel da igreja é correr e evangelizar. O papel da igreja é correr e construir. O papel da igreja é correr e se unir. O papel da igreja é correr e ser ungido pelo Senhor para realizar a maior obra de todos os tempos, que é a evangelização em massa para a volta de Cristo. Veja as confusões que estão no meio das pastorais. Todo dia, ainda bem que a imprensa não tem acesso aos bastidores, mas é todo santo dia briga. É igreja para lá, igreja para cá, e aluga garagem, e abre porta aí. E eu sou pastor, eu sou apóstolo, sou ungido, derrama óleo na cabeça. Irmão, é uma patifaria. E nós da liderança evangélica brasileira somos as pessoas de dura serviço e coração mais fechado para ouvir o Senhor. Vocês viram aqui agora um chefe de tráfico aceitando a Jesus. Vocês viram, quem esteve aqui terça-feira, segunda-feira de noite, terça-feira de manhã, viu cenas terríveis. Segunda noite, eu batizando uma senhora com a tornozeleira. E a justiça só liberou ela sair porque ela vinha para a igreja. Olha que coisa linda. A justiça diz: para onde é que você vai? Eu quero me batizar hoje. Pois você só vai porque é para a igreja. Se não fosse, você não iria. Na terça de manhã foi um negócio aqui fora de série. Eu batizei um homem, traficante internacional.
No outro dia eu recebi a ligação, recebi um áudio de um cliente dele, irmãos. Escuta isso. O áudio que o cliente dele mandou para uma pessoa dizendo assim: rapaz, esse pastor é demais, porque eu conheço o caso, agora eu acredito em Deus. O cara dizendo, porque ali é milagre, se existe milagre, ali foi milagre. Que vocês não estão sabendo, não estava aqui. Ele chorou aqui dizendo: eu quero a minha mulher de volta, eu quero a minha mulher de volta. Cadê a sua mulher? Não, ela me abandonou, não aguentou, eu machuquei demais, sofri demais, fiz ela sofrer demais. Me deu o telefone dela. E ele deu e eu liguei. E ela atendeu: alô, tudo bem com a senhora? O que é? E quando eu falei sobre o marido, por favor, não me toque nesse nome. Se a senhora sabe quem está falando? Não, senhor. É o pastor Gessé. Ela desabou a chorar, sem ser evangélica. Onde é que a senhora está? Vou lhe buscar agora. Não, eu vou lhe buscar. Peguei aqui um casal, pegou um carro, vai buscar ela. Deu o endereço. E ela entrou e sentou ali, eu sentei ao lado dela. E ela disse: por gentileza, não quero ser filmada. E por favor, o senhor não me apresente esse homem. Eu vim por atenção ao senhor, que minha mãe é evangélica. E eu conversando com ela: não, mas não é assim a coisa. Você crê em Deus? Creio, mas eu não acredito. Foi uma guerra eu sentado ali. Eu disse: tá bom, seja o que Deus quiser. E quando chegou a hora do batismo, eu disse: vem cá, fulano. E fiquei entrevistando ele aqui, de pé. Ele olhando para mim. Eu disse: agora olhe para lá. Aí ele olhou para frente. Prometo que você vai ser. E Deus mandou dar uma pisa nele. E eu dei uma pisa nele. Ou eu sou doido ou eu não tenho juízo. E quando ele olhou, que viu a moça, a senhora sentada ali, que cena extraordinária. Ele corre em lágrimas, se ajoelha e disse: eu sou um homem transformado. Cristo me transformou, me aceite. Isso é evangelho. Deus levantou a igreja, Deus levantou nós pastores para fazer esse trabalho. Compreende isso? Glorificado seja o Senhor para sempre. O diabo precisa se enganar, o diabo precisa saber que nós não somos matéria, nós somos espirituais. E com a espiritualidade nós vamos derrotá-lo para o poder do nome do Senhor. Então essa declaração de Cristo é a espinha, escute isto. Essa declaração de Cristo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa declaração de Cristo é a espinha dorsal do cristianismo. Esta declaração de Cristo é a estrutura central da salvação. Infelizmente, nós temos negligenciado. Olha o que ele escreveu aí em João 6,33. Se não me falha a memória. João 6,33. Veja o que diz. Porque o pão, não, 16,33. 16,33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é. Não é. Buscai primeiro. João, ó. Mateus 6,33. Vocês também não podem exigir que eu seja máquina, né? Mateus 6,33. Mas busque primeiro o meu reino e viva a vida justa desse reino. E todas as coisas que vocês acham difícil acontecer, não irão acontecer. Ao contrário, eu vou acrescentar na vida de vocês. Louvado seja o Senhor para sempre. É isto, nós precisamos entender esta verdade. Prioridade ao reino, prioridade à espiritualidade. Entenda uma coisa: somente cheios de Deus venceremos as hostes malignas. Somente cheios de Deus rejeitaremos as obras da carne. Somente cheios rejeitaremos as obras da carne. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, 1 e 2. Olha o que diz. Olha o que diz. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Vocês não já morreram para o mundo? Não já ressuscitaram com Cristo? Por que não buscam as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus? Por que vocês não pensam nas coisas que são de cima e não nas que são da terra? Pastor, e como é? Eu preciso estudar. Estude, cheio de Deus. Pastor, eu preciso trabalhar. Trabalhe, cheio de Deus.
Pastor, eu preciso viajar. Viaje, cheio de Deus. Pastor, eu preciso comprar uma casa, um carro. Compre, cheio de Deus. Não saia da presença, nem do eixo, nem da vontade, nem do centro da vontade dEle. Glorificado seja o Senhor. Ele sempre, sempre Ele. Oh Senhor, entenda que somente cheios de Deus nos permitiremos ser alimentados pelo Senhor. Gálatas 2, 18 a 20. Gálatas 2, 18 a 20. Porque se torna a construir aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Isto é, se eu já conheço a palavra, se eu já conheço a espiritualidade, e eu não obedeço, não acato, eu destruo, eu sou agressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver. A lei que dizia apenas o pecado, e não tinha força de restaurar o homem. Para a lei, para viver para Deus. 20. Por isso que eu estou crucificado, isto é, por isso que eu não estou mais com percepção das coisas lá de fora. Porque Cristo vive em mim. Não sou mais eu que vivo em Cristo. É Cristo que vive em mim. Irmão, se Cristo vive em você, a tua linguagem é diferente, a tua audição é diferente, o teu olhar é diferente. Termina um culto desse, que você só falta abrir a cabeça com a machadada e botar a Bíblia dentro. Aí termina o culto, aí chega o irmão. Você está sabendo de que aquele irmão... Não dá vontade de a gente dar um tiro no ouvido, irmão. Dá vontade de dizer assim, puxa vida, não fluiu. Não fluiu. Como é que a gente escuta uma mensagem dessa quando termina? Chama o pastor quer falar com o senhor. É porque aquela irmã sabe, tá falando. Minha irmã, a senhora não ouviu a mensagem, não, é? É muita capetagem, rapaz, um negócio desse. Te converte em creda. Entrega para o Senhor. Aqui nesse clamor nós assistimos milagres, como a da Sandra, que orou 12 anos para Jesus salvar o marido. Nós assistimos o testemunho da irmã que orou 23 para Jesus salvar o forrozeiro. Eu recebi uma irmã da Paraíba que eu nunca tinha visto, aquela irmã. E ela chegou aí e disse, eu queria dar meu testemunho para o senhor. Diga, sou casado com um técnico agrônomo e funcionário da Universidade Federal da Paraíba. Pensa o ódio que ele tinha do senhor. Pastor para ele, esculhambava e eu não podia falar nada. O senhor nem acredita, foi o clamor. O senhor acredita que eu peguei ele de joelho em frente à televisão? O senhor acredita que na semana seguinte encostou um carro lá em casa, uma televisãozinha bem grandona? Eu disse, para que é isso, Manuel? A gente assistiu o pastor recebe, meu pastor. Disse, não, irmão, pastor, ai de quem falar de ti. Pastor, eu acho que ele está mais apaixonado por ti do que por mim. Você me deu o telefone dele? Disse, não, lá onde ele trabalha no campo, ele é técnico agrícola, não atende não. Me deu o telefone. O senhor vai ver como não atende. Aí eu liguei a primeira vez, realmente não atendeu. Estou dizendo, deixa que de noite, depois do culto, eu vou dar um jeito dele ligar para o senhor. Eu disse, não, eu quero falar com ele. Estou com vontade de falar agora, ligar agora. Vou ligar de novo. Quando ligou, chamou. Ela disse, eu não acredito. Chamou. Alô? Que é isso, Manuel? Isso que ele está falando aí. O que é que você acha? Deixa eu olhar o prefixo. 85, né? Isso eu não acredito, não. O que é que tu não acredita? É o meu pastor? É ele? O cara começou a dar glória a Deus e tudo. Eu disse, já foi dizer assim, eu vou embora. Estou me aposentando, vou trabalhar de graça aí na igreja para pagar tudo que eu não consegui fazer e eu quero fazer agora. Vou trabalhar na igreja de graça. Quando o Senhor salva e abre os olhos, é lindo demais. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Quando a igreja morre para o mundo, simplesmente não precisa estar desesperado. Aqui tem uma moça, a Thalita. Cadê a Thalita?
A Thalita está ali. A Thalita era dançarina de forró e aceitou a gente, está com mais de 2 anos. E ela vem sofrendo, pastor, um emprego. Minha filha, eu não sei o que fazer. Eu já peguei o currículo dela, entreguei ao irmão Moreira, já mandei o currículo dessa menina para tudo foi canto. Já falei com todo mundo e nada dá jeito. E, rapaz, aí ela chegou para mim no clamor. Eu disse, eu vou embora. Minha mãe está na Bahia, eu vou embora. Aqui não tem trabalho para mim, estou passando necessidade. Só aparece trabalho para trabalhar de noite, quero estar na igreja. Esse homem vai trabalhar na cantina, homem. Vai lá para a irmã Raquel, mulher. Para de estar, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Coisa feia, vai trabalhar para Jesus, sua incrédula. E minha hora passou agora o clamor trabalhando aí para Jesus da cantina. Eu fui chegando nesse instante aqui no estacionamento e uma irmã me parou. Diga, pastor, como é o nome daquela moça? Que moça? Aquela que era do forró. Eu sei lá o nome dela. Por quê? Pastor, eu quero falar com ela hoje. Estou com um emprego para ela. Irmão, não terminou nem a semana do clamor. Terminou o clamor terça-feira, quarta, quinta e sexta, 3 dias depois. Ela foi trabalhar para o Senhor. Eu disse, onde é o emprego? No horário que dá para estar na igreja, no setor administrativo. Eu disse, não, ela não veio não, hoje não. Ela apareceu ali. Tu quer o trabalho, incrédula? Tu não quer não? Ela não quer não, Wanda. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, nojenta. Senta ali perto da tua patroa logo. Vê se tu te converte. Pronto, tá aí. Tá vendo, Wanda? Se não quiser, diga que eu arranjo outra já e bota no seu lugar. Vá sentar ali perto dela, vá. Procure. Ora mais. Essa aí, irmã Wanda, que tu quer? Pronto, tá empregada. Tu trabalhou 1 semana, Deus já te deu um emprego. Tu imagina se tu trabalhasse 2 anos. Buscai primeiro o meu reino e as coisas que vocês necessitam, eu abençoarei. Louvado seja o nome do Senhor. Entende isso? Entende? Isso aqui é uma aula prática, rapaz. O que é que significa eu morrer para esse sistema? O que é que significa? Primeiro, eu ser cheio do Espírito de sabedoria. Nós cristãos precisamos ser cheios do Espírito Santo de sabedoria. Atos 6 e 3, para a gente encerrar. Atos 6 e 3. Presta atenção o que aqui diz. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de... O crente, irmão, é para ser sensível ao Espírito de Deus, para ser sábio. Nós estamos muito aquém daquilo que Deus quer que a gente seja. Nós estamos numa geração, gente, a minha geração foi espetacular. Nós jovens, todos nós nos tornamos pregadores. Todos nós nos tornamos pregadores. Era um espetáculo a juventude do meu tempo. A gente ia para o escudo da juventude. Vocês pensam que quem pregava eram os pastores? Eu fico aqui olhando, todo cu de jovem é aquela luta. Quem vai pregar? Quem vai pregar? Pastor, arranja um pastor para pregar. Círculo de oração, desculpa as missionárias. Sobrava pregador, irmão. Quem vai pregar? A irmã fulana. Lotava a igreja. Hoje uma luta, quem vai pregar? Eu não. Quem é que vai? Desculpa, é uma crítica pastoral de pai. A gente procura uma moça para pregar, não tem mais. Agora arribar a perna mostrando o Equador, uma saia grande, negócio, sabe, falta de... Isso não é igreja, irmão, isso é espetáculo, isso é teatro. Pregar a palavra, cantar, uma luta. E graças a Deus que aqui na Canaã, os nossos jovens ainda são... Imagina como é que está por aí. Por aí está um negócio sério. Por aí é tudo com uns grampos nas orelhas, na língua, nas ventas, parece burro. Porque quem bota argola na venta é animal, não é não? Uns bichos aí tudo desajeitado. Olha para o meu cabelo, cara. Já tem até obreiro aí com cabelo que parece cão. Porque eu acho que aqueles rabos de cavalo é feito, o nome rabo de cavalo. Não entendeu como é a coisa? Está esculhambado, irmão.
sabedoria que não tem, influenciados por uma cultura fatídica, uma cultura míope, desgraçada. Não, porque é assim, agora é assim, agora é assim. Assim o quê, cara? A gente bota um rapaz para pregar aqui, tem vergonha, tem que botar um paletó. Eu fui celebrar um casamento. Vou dizer não. Eu digo, vocês gostam também, né? Eu fui celebrar um casamento que eu pedi graça ao Senhor para não rir daquela arrumação. Quando começou entrando moço e rapaz, eu digo, Jesus, o mundo se acabou. Irmão, aquilo é uma coisa do inimigo. Os rapazes todos com as calças, que a braguilha ficava bem aqui no pubis, né? No meio da canela, de meia bem curtinha, as pernas depiladas. A calça assim, a calça. Eu digo, Jesus, acabou tudo. O paletó, irmão, bem aqui assim, paletó. E eu digo, Jesus, que diabo é isso, Jesus? Que esculhambação é essa? Irmãos, irmão, acabou tudo, irmão. Eu digo, Jesus, é o futuro pastor, senhor. Hã? Aos futuros pastores, senhor, aos futuros médicos. Irmão, no meu tempo, quando a gente crescia e o pai e a mãe não tinham dinheiro para comprar tecido para fazer a calça, a gente desmanchava, como é que dá o nome? A bainha, né? Aí às vezes a gente continuava crescendo, só tinha aquela calça, aí ficava pegando o siri. Não era assim que dizia? Mas irmão, essa aí não é pegando siri não, irmão. Eu não sei nem que demônio é isso aí. Porque é um negócio, e é tudo acochadinho, é tudo quando ela dizia assim. Que negócio maligno é esse, rapaz? Oh meu Jesus, se convertam! Homem de Deus tem o caráter divino. Glorificado seja o Senhor para sempre. Que é isso? Uhul! Sabedoria, cheio do Espírito Santo. Segundo, precisa ser cheio de fé e de poder. Cheio de fé e de poder. Atos 6 e 8. O culto da sexta-feira é muito chato, o culto da sexta-feira, porque é bem pouquinho o tempo. Agora que eu estou na metade do sermão, ainda falta mais 1 hora de sermão. Cheio de fé e de poder. Para quê? Para fazer a diferença, rapaz. Para fazer a diferença. Aí, quando eu pregava, quando eu era jovem que eu pregava, eu me lembro que eu tinha 13 para 14 anos, e eu fui escolhido para pregar do culto da mocidade, na época chamava de mocidade, na congregação de Campo do Pio. Pastor Samuel, pastor Moisés está ali, lembra disso. Campo do Pio, e o dirigente era o Ramalho. Ramalho, nosso amigo de juventude, está no céu, né? A Covid levou, colheu, né? E nós chegamos, nós era da congregação Demócrito Rocha, meu pai era o dirigente, e nós tínhamos um conjunto que cantava 1000 glórias. Grande é Jeová, show. Aí o velho Emiliano, o pastorzão presidente, entra. Ele andava com a bengala assim. Aí todo mundo ficou, né, tenso. Aí o Ramalho levantou-se da cadeira, ele sentou. Aí disseram assim, quem que vai pregar hoje? Aí disseram assim, é um representante lá do Demócrito Rocha. Isso a queima-roupa. Aí chegaram no conjunto e disseram assim, cadê o Gessé? Aí eu digo, não, a barriga já desmantelou-se. Hoje não. É você que vai pregar hoje. Meu Deus, irmãos, eu só me lembro que eu fui levado para o altar. Agora tu imagina isso há 48 anos atrás. A figura, com a gravata, parecia uma língua de cobra pendurada, né? A gravata passava bem aqui assim, um negócio esquisito. As meninas sequer olhavam para mim, daquele jeito. Aí eu subia, e o velho com aquela carona dele, sentado. Aí eu, benção, Pai do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, me deu uma tremedeira. E eu perdi onde eu ia ler. E passei para lá e glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. O tempo estava passando, eu sabe uma coisa, eu vou ler aqui onde der. E eu me lembro que eu li em Lucas, ou em Atos dos Apóstolos, que diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estava. Gente, aí o Espírito, que naquela época a gente,
a gente não vivia no mundo. Naquela época nós casava virgem. A gente comprava um livro chamado Ato Conjugal para estudar primeiro. O negócio era bem estreito. A gente não fazia tatuagem não, nem colar carra-grampo nas orelhas, nem nas ventas, nem nos beiços. A gente tinha que ter o Novo Testamento ou a Bíblia na mão. Então, aos 12 anos, já tinha lido o Novo Testamento. Aí deu uma metralhadora, assim, uma disparada, de versículo, e o fogo começou a cair. E foi uma noite memorável, e o velho que estava atrás começou a falar em línguas estranhas, e começou a dizer: desta família nenhum se perde. Eu cresci, fiquei um gigante. Quando eu terminei de pregar, ele pegou o microfone falando em língua, me abençoou. Nós éramos assim. Nem a calça pegava siri, nem ficava puxada aqui para cima. Um negócio esculhambado. Gente, quando o homem é homem, ele é homem desde criança. Glorificado seja o Senhor para sempre. Quando Deus chama, temos que ter autoridade e poder de Deus. Quem tem fé e sabedoria e quem tem poder de Deus na vida é diferente, gente. É diferente. Compreende? Para encerrar, que eu já estou cansado mesmo. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo de sabedoria, ser cheio de fé e de poder. E por último, cheio de alegria. Atos 13 e 52. Cheio de alegria. Quem é cheio de alegria, irmão, não para ouvir notícia ruim que entristece a alma. E os discípulos estavam cheios. Quando está cheio de alegria do Espírito Santo, irmão, não tem como entrar nada nos ouvidos, nem nos olhos. Porque a pessoa que para a outra para fofocar da vida, está cheia de tristeza, de mau humor e de fofoca. Quem tem coisas boas para falar, esta igreja tem ouvido os ensinamentos de Deus. Se você não atentar para isso, eu pastor, eles pastores, os obreiros, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Abra aí a Bíblia em Efésios 3,19. Cheios da dimensão divina. Hebreus 3,19, para encerrar. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de todo conhecimento, de toda dimensão, de toda a estrutura da espiritualidade. Seja um bom diácono, cheio do Espírito de Deus, faça diferença. Seja um bom presbítero, faça diferença. Seja um bom evangelista, faça diferença. Seja um bom pastor, faça diferença. Seja uma boa esposa, faça diferença. Seja uma boa missionária, faça diferença. Seja uma mulher que trabalha na igreja, uma boa moça, uma boa rapaz, faça diferença. Nós somos luz. O mundo está precisando de energia espiritual e somos a fonte desta energia. Obrigado, Senhor. Obrigado de verdade. Eu não sei mais o que falar para puxar esta gente, milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora, pelos canais da igreja, para a gente fazer uma revolução desse Brasil. Eu acredito, Senhor, na revolução desse Brasil. A tua igreja não é uma empresa, não é uma oficina mecânica, mas é uma oficina orgânica. A tua igreja não foi levantada para enriquecer ninguém, nem materializar ninguém. Foi levantada para iluminar as trevas que querem apagar a luz. Sejam abençoados em nome de Jesus.